Pesquisa da Proteste indica teor alcoólico, considerado alto, em 6 marcas de pão de forma. Álcool no pão, não acredite nessa histeria coletiva. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre toda essa polêmica envolvendo essa pesquisa da Proteste. A Proteste fez uma análise em cerca de 10 pães das principais marcas que a gente encontra no Brasil. E mais da metade desses pães atestou por uma quantidade acima do recomendado de álcool. Esse teste foi feito ali de forma bem séria, porque a Proteste é uma empresa séria, que eu confio e tudo mais. Depois eu vou recomendar também outras empresas para vocês de defesa do consumidor. E só que o que a Proteste estava buscando era uma coisa, e o que na verdade se espalhou, infelizmente, a Proteste não ajudou a esclarecer essa situação. Eu percebi que ela estava buscando também polêmica em relação a essa questão. Eu estou muito triste porque eu estou vendo o policial dando informação falsa, estou vendo profissional da saúde, especialmente nutricionista, dando informação falsa ou equivocada, levando o consumidor a entender e compreender outra coisa. Eu estou vendo ali meios de comunicação, jornalistas, jornais, páginas de notícia também dando informações que levam o consumidor a entender outra coisa. Gente, primeira coisa, a gente precisa tomar cuidado com essas informações que viralizam, porque é muito fácil ter informação equivocada, informação errada, para confundir a cabeça do consumidor. O objetivo da pesquisa era identificar ali o álcool no pão. Eles conseguiram, porque tinha gente que começou a falar para Proteste, né? Eles estavam recebendo ali reclamações, quando eu como pão, eu estou sentindo um gosto que lembra de álcool, ou quando eu abro o pacote, estou sentindo um cheiro meio estranho. E a Proteste foi investigar e encontrou isso daí. E começou a polêmica, né? A Associação Brasileira de Panificação e Biscoitos entrou no meio e apontou vários erros no teste da Proteste. Eu particularmente acho que o teste foi ótimo, foi perfeito. Porque o que que acontece? O que que eles identificaram vem do propionato de cálcio, que é um conservante que, para ser aplicado e usado na panificação, ele precisa ser diluído em etanol. Ele é diluído em etanol em álcool. Se ele não for diluído, ele não consegue ser utilizado na indústria da panificação. Propionato de cálcio, ele é relativamente seguro. Ele não causa nenhum problema de saúde pública. Ele sim realmente está associado a alguns problemas de saúde, assim como muitos aditivos, medicamentos e qualquer substância que não seja ali natural, que seja artificial, sempre terá efeitos colaterais, efeitos adversos. E o propionato de cálcio ele está ligado a problemas sim gastrointestinais, principalmente quando esse uso ele é exagerado, ele é a longo prazo, ele é em altas quantidades. Mas a gente está falando de uma quantidade que deveria ser muito pequena no pão. O que a Proteste identificou foi que uma possível concorrência desleal. Por quê? O recomendado é tanto no pão. Só que em algumas marcas tinha uma quantidade muito maior. E a Proteste falou: se essa quantidade está muito maior, é para quê? Para aumentar o tempo de prateleira. A marca que está seguindo a quantidade recomendada, ela vai ficar menos tempo na prateleira, ela tem uma data de validade menor. A marca que já está abusando do propionato de cálcio, ela vai ficar muito mais tempo na prateleira sem estragar. Então, eles identificaram isso, uma possível concorrência desleal. E a Associação Brasileira de Panificação, Biscoitos, enfim, falou: essa metodologia está errada. Por quê? Fizeram uma comparação de um alimento com uma bebida alcoólica. O alimento, a gente não tem nenhuma norma, não tem uma legislação que proíba que o alimento tenha álcool, né? O pão em si. Então, esse daí é uma primeira falha. A segunda é em relação a essa histeria coletiva, né? Que o teste no bafômetro vai apresentar álcool, e daí muita gente falou: opa, vamos ver se realmente é verdade. E, inclusive, a gente tem essa reportagem. Stop, stop, stop. Aí.
Vamos agora conferir o resultado, analisando 0,32. No caso, Seria um administrativo. Se desse acima de 0,34, só incidiria em crime de trânsito. Seria conduzido à delegacia para ser feito um flagrante. então, o resultado máximo que podia aparecer aqui seria de quanto? Aí o quilômetro pode ir até 1,99, que é um teor muito alto. Mas o aceitável? Até 0,04 a gente considera como zero, que é a margem de erro do aparelho. Minha gente, até eu fiquei surpreso, viu, sargento? O aceitável, então, é 0,04 e o meu deu 0,32. Por mais um pouquinho, se eu começo, eu acho o restante do pão... Ia dar criminal. Se tivesse conduzido o veículo, você seria conduzido à delegacia para ser feito o flagrante pelo crime de dirigir sob a influência de álcool. E por que, em tudo isso, vamos conferir agora ouvindo a explicação de uma nutricionista, Alice Lemos. É verdade, né? Pode existir álcool justamente porque alguns pães contêm um conservante chamado propionato de cálcio. E esse conservante ele é diluído em álcool e borrifado nos pães antes da embalagem. Só que existem algumas marcas que estão em conformidade com a legislação, usam na quantidade adequada, né? E outras marcas acabam ultrapassando a quantidade e aí estão em não conformidade porque esse teor de álcool foi acusado, né? Acima do que é permitido no... Que vocês estão vendo que tem policial, tem nutricionista, tem jornalista, enfim, tem todo mundo falando tudo de errado em uma única reportagem e não explicando e não passando ali informação que realmente está correta e que a gente deveria entender e compreender para não disseminar informação e conteúdo falso ou que leve o consumidor a entender coisa errada, tá? Esse propionato de cálcio, quando ele é aplicado no pão, ele vai gerar um álcool residual, sim. Quando eu consumo esse pão, o que acontece? O teste vai dar positivo, porque esse propionato de cálcio foi aspergido sobre o pão. Só que aí que está o problema, tá? Tudo isso que vocês estão vendo é mentira, tá? O propionato de cálcio, ele não tem a capacidade de dar positivo nos moldes da Polícia Militar, da Polícia Federal. Tá? A gente tem um policial que é experiente, que recebe treinamento, ele sabe que o pão não vai dar positivo. Ele sabe que o enxaguante bucal não vai dar positivo a ponto de gerar uma multa. Tá? Por quê? Eu vou deixar o vídeo aqui mostrar o porquê. Veja. Para testar situações que a pessoa pode ser pega no teste do bafômetro, nós convidamos Carolina, o namorado Elian e o maître Eduardo Porto. Primeiro, o uso do enxaguante bucal com 6% de álcool. O resultado foi 2,0 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O percentual é 5 vezes acima do índice que configura crime de trânsito. Essa constatação não é novidade. Agora, ser pego no teste do bafômetro sem ter bebido depois de beijar alguém que bebeu é uma nova descoberta. Pedimos uma dose de uísque para Humberto. Carolina não pode beber. Ela só cheira a bebida. O teste dá negativo. Vamos então ao beijo, depois do namorado ter virado o copo de uísque. Novamente, Carolina sopra o bafômetro. A surpresa, o teste apontou 0,24 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O percentual configura infração de trânsito com pagamento de multa de quase R$2.000, suspensão da carteira de habilitação e retenção do veículo. 0,24 miligramas também foi o índice do teste de Humberto, que realmente tinha bebido. 10 minutos depois, repetimos os dois testes. Tanto no caso do beijo como do uso do enxaguante bucal, o resultado foi negativo. Isso mostra o quê? Que se o teste for feito imediatamente após o beijo de uma pessoa que ingeriu a bebida, com certeza vai dar, no caso aqui, o mesmo teor alcoólico. Mesmo ela não tendo bebido, deu o mesmo teor alcoólico. Mas já provamos que 10 minutos depois o caso dela já deu 0. Ok, senhora. Opa, tem um alerta. Poxa. Bebe alguma coisa? Não, eu não bebo. Então pode ser o ambiente aí, tá? Eu dirijo pro meu pai, que ele que bebe. Deve ser o álcool, papai! Ok, senhora.
alguma coisa? Não, eu não bebo. Então pode ser o ambiente aí, tá? Eu dirijo pro meu pai, que ele que bebe. Deve ser o álcool, papai! Então, esses vídeos mostram o que em si? Que o policial, quando identifica uma situação dessa, ele vai esperar de 10 a 15 minutos. Inclusive, olha a reportagem aqui do Conselho Federal de Farmácia, da Sociedade Brasileira de Toxicologia, dizendo que de 10 a 15 minutos vai dar negativo, tá? E a gente tem um outro problema. Gente, quem que vai comer pão na pista estando dirigindo? É muito difícil. Porque se a gente pensar, se isso realmente fosse acontecer, a gente teria milhares de casos de bafômetro positivo com pessoas que estão comendo pão. Ou seja, realmente é uma quantidade de álcool que aparece e dá positivo somente no momento da testagem. Ela não vai dar positivo depois. No máximo, segundo a Sociedade Brasileira de Toxicologia, 15 minutos. Eu digo menos, de 5 minutos em diante já dá negativo. Tá? No máximo 15 minutos. Então, nos primeiros minutos que você repetiu o teste, já vai dar negativo. É um álcool residual. Inclusive, olha esse vídeo dessa moça que está num ambiente fechado. Ela não bebeu, ela não bebe, mas o pai dela bebeu. Resultado positivo. Tá? Ela só tirou a cabeça para fora da janela, já deu negativo. Então, o que muitas vezes acontece é isso. As pessoas divulgam essas informações falsas, não pesquisam, não vão a fundo, tá? Realmente a gente está com um problema muito grande em relação ao pão. Na verdade, a gente tem uma denúncia sobre essas coisas, né? A OPA, deixa eu ver se é OPA, né? Que é o Observatório de Publicidade nos Alimentos, identificou que a gente está com um problema muito sério com o pão, que é a propaganda enganosa, né? Precisa estar lá no rótulo, pão integral, mas precisa ter esses ingredientes precisam estar lá no rótulo mostrando que esse pão realmente é integral. E o que acontece hoje é que a maior parte dos pães integrais brasileiros não eram integrais. Tanto que vocês podem ter observado uma diminuição na quantidade de pão integral no mercado. Eles mudaram o rótulo agora da maioria, pão 30% integral, pão 50% integral, porque realmente é muito difícil achar pão integral no mercado. Mas o vídeo não é sobre isso, tá? Inclusive, se você identificar um pão que não é integral com propaganda de integral, faça a denúncia. Eu vou deixar depois um link na descrição do site da OPA, vou deixar o link do IDEC também, da Proteste. Façam denúncias nesses órgãos se você identificar na sua cidade, porque já é lei, não pode ter esse tipo de propaganda enganosa. E a maior parte das marcas que foram notificadas já removeram e mudaram a embalagem. Mas voltando aqui para a situação do pão, tá? Isso daí é falso, gente. Não acredite nesse tipo de informação, não repasse esse tipo de informação. Come o seu pão tranquilo, não vai dar positivo no bafômetro. Eu prefiro mais natural, mais saudável, tá? Algo mais alinhado à medicina de estilo de vida, tá? Mas isso é informação falsa. Eu fico feliz que o pão integral não apareceu nesses testes, né? Apareceu o Wickbold Zero e várias outras marcas aí bem conhecidas que vocês estão vendo, tá? Mas informação falsa, tá? Essas que estão divulgando, ok? Em alguns minutos, depois do teste vai dar negativo. E, obviamente, que daria uma inflação de trânsito, você dirigir e comer ao mesmo tempo ali no volante. Então, isso também já seria um outro problema se você fosse identificado ali numa blitz, né? Com esse tipo de atitude, porque as duas mãos precisam estar no volante, como a gente viu na autoescola. Não vão me falar, Jadson, mas ninguém faz isso e tal, a gente come quando está no volante, tá? Mas eu tô falando aqui, se for pensar de maneira correta, como que deve ser o certo, ninguém realmente daria positivo. E se realmente fosse, a gente teria muitos casos, né, de gente reclamando na internet e tal. E a polícia, ela já é ciente desse tipo de situação, então o teste, ele vai dar negativo e você que está sabendo
dessa informação. Se por acaso você comer quando estiver dirigindo e fizer o teste do bafômetro, é só falar, ó, precisa esperar que eu comi esse pão dessa marca aqui, é o que vocês estão vendo, então por isso que está dando positivo. E de repente, se o policial estivesse vendo o vídeo também, então você estava comendo enquanto estava dirigindo, né? Então daí a sua situação pode piorar ainda mais. Tá? Então não se preocupe, informação falsa, a gente está aqui para esclarecer a verdade dessa histeria coletiva. Ou seja, é fake de que o álcool no pão vai te provocar um bafômetro positivo e vai te gerar multa, tá? Não é verdade. Beleza? Até o próximo vídeo.